muitas ovelhas e boi. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 2. Mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira, que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Porquanto agiu. Porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, Davi, disse Natã. E continuou assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deixa só até aí. Amados, eu quero trazer à sua memória, para que eu possa chegar aqui, nessa história, contada por Natã, profeta do Senhor, amando do Senhor, a Davi. Eu preciso trazer à sua memória, como que Davi chegou no palácio. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus, Ele havia usado Isaías para profetizar a respeito da casa de Jessé. Os anos se passam, o Senhor nosso Deus agora vai enviar Samuel, para cumprir aquilo que o Senhor já havia dito à casa de Jessé. E por que Samuel foi enviado à casa de Jessé? Porque aquele que havia sido escolhido pelo povo, após assumir o reinado, tendo o Senhor o abençoado de tal maneira, ele vai começar a desobedecer às ordens do Senhor. Aqui eu vou abrir um parênteses. Será que nós também não agimos assim? Uma vez que o Senhor nos coloca numa posição aonde milhares de pessoas nos vê como autoridade, passa-se um tempo, porque nós alcançamos aquilo que nós queríamos, nós deixamos de obedecer uma simples ordem do Senhor. Porque achamos que pela autoridade que Deus nos concedeu, e pela posição que nós nos encontramos, nós não dependemos mais de Deus, e não precisamos mais obedecer às orientações de Deus, às ordens de Deus, porque a minha vontade, pela minha autoridade, pode prevalecer. É um cuidado que nós temos que tomar. Saul não tomou, e por Saul desobedecer uma ordem do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor imediatamente vai o rejeitar. Um ato de desobediência gerou uma rejeição. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor sai de Saul. Deus então vai falar com Samuel, Samuel vai à casa de Jessé, e Samuel vai ungir
um dos filhos de Jessé, para assumir o cargo de o rei Saul. Agora ouça, quando Samuel chega, a Bíblia diz que é apresentado a Samuel os filhos de Jessé. E dentre aqueles que foram apresentados, a Bíblia diz que chega um determinado momento que Samuel vai achar que aquele filho que foi apresentado era o escolhido, porque ele olhou para a aparência. Então Deus vem e fala com Samuel: ó Samuel, não é esse. Você olha a aparência, mas eu sondo o coração. Pergunta para Jessé se ele tem mais algum outro. Parece que Deus não sabe, mas Deus sabe. Deus quer ouvir de Jessé se há algum outro. E por que Deus quer ouvir? Porque Deus sabe aquilo que Davi passou dentro de casa. Eu vou repetir. Deus sabe o que Davi passou dentro de casa com a sua família. Eu estou querendo dizer algo para você que você ainda não pegou. Deus sabe o que nós passamos dentro de casa. É por isso que Deus às vezes manda perguntar se há alguém. E quem é esse alguém? Parece que Deus não sabe, mas Ele sabe. O que Deus está querendo é exaltar aquele que foi rejeitado dentro de casa, na própria casa ser exaltado. A Bíblia diz então que eles vão dizer: há um, é Davi o nome dele. Só que ele não se encontra aqui. Davi, ele está no pasto, pastoreando o meu rebanho, disse Jessé. A Bíblia diz que Samuel, amando do Senhor, vai dizer: olha, chame-o. A mesa está preparada, mas ninguém vai assentar ou comer algo enquanto ele não chegar. A Bíblia diz que vai, chama Davi. Davi se apresenta a Samuel e o Senhor vai dizer: é esse que eu escolhi para ser rei. Deus sabe quem Ele escolhe. Deus sabe quem Ele chama. Ei, Deus não errou quando Ele escolheu você, quando Ele chamou você. Ele não errou porque Ele nunca erra. Davi se apresenta, o óleo é derramado. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, ele é, por Deus, ungido a rei. O Espírito Santo do Senhor está sobre Davi. A Bíblia diz que vai acontecer algumas coisas. E dentre essas coisas que irão acontecer, é o processo de Deus para levar Davi para o palácio. Porque quem promete é o mesmo que leva para o cumprimento da promessa. Ei, para de ficar preocupado. Somente faça aquilo que o Senhor está ordenando. Porque aquele que promete é o mesmo que leva você até o lugar que Ele prometeu colocar você. E se necessário for, Ele vai levantar um gigante, que vai amedrontar muitas pessoas, até os da sua casa, mas você não. O gigante vai gritar, sua mãe vai ficar com medo, seu pai com medo, seus irmãos com medo, mas você não. E por que você não vai ficar com medo? Porque o Espírito Santo de Deus está com você. A Bíblia diz que o gigante levanta, por 40 dias ele grita pela manhã e à tarde, o povo, o exército está com medo, os irmãos de Davi estão com medo, seu pai está com medo, a nação está com medo, mas Davi não. E por que Davi não está com medo? Porque ele acredita naquele que prometeu ele. Ele acredita. E a Bíblia diz que ele vai dizer que aquele incircunciso filisteu não pode ir contra o Deus dele. Pessoas acham isso um absurdo, porque olha para a aparência. Só que todos eles estão com medo, e Davi não. E Davi mais uma vez vai perguntar. Os irmãos estão enfurecidos, mas na notícia chega até o rei Saul. Porque a promessa de Deus
é tirar Davi do pasto e colocar no palácio. E para colocar no palácio, o rei tem que saber. Não adianta o soldado saber. O rei tem que saber. A Bíblia diz então que o Senhor vai colocar Davi diante de Saul. A Bíblia diz que Saul vai falar para Davi que ele é muito franzininho. Golias é guerreiro. Davi é um menino. Aí Saul preocupado, o que Saul vai fazer? Não, já que você vai, então eu vou te dar a minha armadura. A Bíblia diz que ele coloca a armadura, mas não consegue se mover. Então ele tira a armadura que Saul deu para usar aquilo que Deus já havia lhe dado. Não pegou não. Ei, você precisa tirar a armadura que as pessoas te deram e fazer uso do dom que Deus já te deu. Desde o seu nascimento, meu lindo. Deus já te deu. Não ignore aquilo que Deus já te deu. Não dê valor àquilo que os outros estão te dando para você lutar uma batalha que Deus já te deu a vitória. Você tem que usar aquilo que Deus te deu. Ele usa aquela armadura, vê que não é para ele, e ele vai dizer para Saul, o rei: não, rei, eu sei lidar com a funda, eu sou bom nisso, eu vou com aquilo que o Senhor me deu. A Bíblia diz que ele vai, e indo ele mata o gigante. A Bíblia diz que Davi agora, ele sai do pasto para morar Agora, por que Saul deu ele a armadura? E por que Saul também, como rei, permitiu Davi lutar contra o gigante? Porque Davi contou uma história para o rei. Olha, rei, eu pastoreava o rebanho de ovelhas do meu pai. E certo dia, veio um urso, atacou as ovelhas. Eu peguei aquele urso e matei ele. Uma outra ocasião apareceu um leão, pegou a ovelha, eu corri atrás do leão, tirei a ovelha do leão, e quando o leão quis me enfrentar, eu peguei pela juba dele e o matei. O que Davi está demonstrando? Que como ofício pastoral que ele tinha, ele cuidava, ele protegia, a ponto de colocar a sua vida em risco em favor dos frágeis, dos fracos, dos vulneráveis. Preste atenção na história que eu vou contar aqui, que não está na Bíblia, mas condiz com a tradição. Sabemos nós que aquele que cuida de ovelha é pastor. Então Davi era um pastor de ovelhas. Ouvindo um pastor em sua pregação, ele contou uma história que eu quero contar para vocês. Esse pastor um dia foi em Israel, e ele foi em Belém de Judá. Diz ele que é na terra dos Moabitas, lá em Moabe. Ele diz que lá era o lugar aonde Davi estava pastoreando as ovelhas de seu pai. E ele foi. Dizendo esse pastor, estava ele no ônibus com as demais pessoas em excursão. E de repente, passa um pastor correndo. O ônibus para. Esse pastor atravessa o ônibus e vai e pega a ovelha. Porque o pastor estava correndo atrás da ovelha que saiu dos demais. E o povo então começou a olhar, contando esse pastor. O povo começou a olhar. E quando esse pastor chega a pegar a ovelha, o que vai surpreender ao povo é que esse pastor, ele não pega apenas a ovelha, ele quebra a perna dela. Aquilo gerou um alvoroço dentro do ônibus, porque o que eles achavam era que o pastor iria somente pegar a ovelha, pegar ela no colo e levar ela de volta. Não, só que quando ele chega, ele quebra a perna dela.
As pessoas que estão dentro do ônibus começam a ficar nervosas e vai perguntar ao guia: por que ele fez isso? Ele deveria só pegar ela e voltar com ela para o lugar. Aí o guia disse para aqueles que estavam nervosos, criticando, o guia disse: o pastor quebra a perna da ovelha para protegê-la. O pastor quebra a perna da ovelha para que essa ovelha que dava trabalho, agora não dê mais, possa andar com ele e ele andar com ela. Vai doer. Às vezes você está reclamando do modo como Deus tem permitido você quebrar sua perna. Entendeu não, né? Às vezes você está reclamando que alguém quebrou a sua perna, ou seja, paralisou você naquilo que você está fazendo. Eu estou querendo dizer para você que Deus é quem está quebrando a sua perna, ou seja, parando você, sabe por quê? Porque tem lobos querendo te pegar. Se aquela ovelha não tem a perna quebrada, segundo o guia, o que é costume, ela cair num precipício ou ficar vulnerável ao lobo. E às vezes você está reclamando de coisas que não deveriam acontecer com você. E o Senhor está dizendo assim, ó, o que está acontecendo com você, embora você não goste, porque quebrar a perna dói. Quebrar a perna faz você ser dependente de alguém. O Senhor está querendo dizer para você, enquanto você queria se distanciar de mim, eu tive que quebrar a sua perna, para você voltar para mim e andar comigo. Deus está quebrando a perna de muitos. Sabe por que isso? Porque quem é pastor ama. Quem é pastor cuida. Quem é pastor protege. Ei, Davi quando contava, ele estava dizendo, olha, eu amo os frágeis, eu amo os fracos, eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu coloquei a minha vida em risco por causa delas. Quando este Davi estava no pasto, preste bem atenção, Davi estava no pasto, adorava a Deus, glorificava a Deus, Deus ungiu, Davi agora está no palácio, Davi agora é rei, e a Bíblia diz que ele, Davi, não posso afirmar, mas vou perguntar, será que subiu à sua cabeça o poder? Será que o posicionamento no qual Deus o colocou subiu na sua cabeça? A autoridade que ele passou a ter em toda a nação subiu à sua cabeça? Por que eu digo isso? Porque aquele que saiu do pasto, mostrando para Saul que cuida, que protege, que ama, vai agora matar uma ovelha. Ele vai matar Urias. Sabe por quê? Porque usou da sua autoridade, através do seu desejo, para pegar a mulher de Urias. E assim são muitos. Esquecem da onde saíram, esquecem daquilo que fazia no pasto, e agora por estar no palácio, não faz mais aquilo que estava no pasto. Ei, você não protege mais a obra de Deus, você não protege mais a Deus, você não protege mais os homens de Deus, as mulheres de Deus, você só quer matar. Mas quer matar porque hoje Deus te deu carro, Deus te deu casa, Deus te deu esposa, Deus te deu filho, Deus te deu condição financeira. Ei, eu estou mostrando a você que o Deus que tirou você do pasto, embora hoje você está no palácio, Ele vai em um momento voltar com você no pasto. Olha o que Ele vai fazer através de Natã. Ele vai contar uma história falando de animais. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Ô Davi, te coloquei no palácio, mas eu quero mostrar a você e trazer à sua memória o que você fazia lá no pasto. Porque você agora é rei, você matou Urias. Aí Natã vai contar. E o que Natã vai contar? A história. Tinha animais lá. Então o Senhor trouxe Davi de novo para o pasto. Por quê? Porque Davi não protegeu Urias.
Davi não cuidou de Urias. Pelo contrário, ele mandou Urias ir à frente da batalha. Sabe o que Davi fez? Davi colocou Urias diante de urso e leão. Ele não protegeu Urias. Ele não protegeu Betseba. Ei, meu lindo, o posicionamento de muitos tem feito muitos esquecerem da onde Deus tirou. Toma cuidado com isso, porque Deus é poderoso para levar você de volta ao pasto, para trazer à sua memória o que você fazia lá. Não tinha empresa, hoje tem, não adora mais a Deus, não cultua mais a Deus, não jejua mais, não lê Bíblia, não tinha nenhum emprego, agora tem emprego, não tem tempo mais para Deus, não glorifica a Deus, não exalta a Deus. Davi, quando estava no pasto, ninguém o via senão Deus, porque pastor, embora tenha rebanho, o rebanho vai ser pastoreado, vai sair para alimentar, e o pastor fica sozinho. E nesse momento de solidão, Davi o que fazia? Cantava, adorava, glorificava a Deus. Mas agora no palácio, parece que o poder subiu a cabeça. Parece que a condição financeira subiu a cabeça. Parece que as amizades agora tomou conta do coração daquele que é um homem segundo o coração de Deus. Toma cuidado. Toma cuidado. Eu não sou Natan, mas o Espírito Santo de Deus me revela e me mostra como revelou a Natan. Toma cuidado, porque o Senhor vai te levar você no pasto, para você lembrar o que você fazia. Pastor, o que eu fazia lá no pasto? No pasto você se humilhava diante da presença de Deus. No pasto você buscava a Deus, por quê? Porque os seus irmãos o rejeitavam. O seu pai e a sua mãe não compreendiam você, e você orava, você jejuava, você clamava, você fazia propósito, você tinha momentos de oração, mas Deus resolveu tudo isso, honrando você, e agora você não tem mais tempo para Deus, agora você não ora mais, agora você não clama mais, agora você não busca mais, agora você não canta mais louvores para Deus. Por quê? Porque chegou aonde queria. Só que Deus vai mostrar a você quem é que te colocou lá e por que Ele te colocou lá. Aí o Senhor vai enviar Natan para contar essa história para Davi. Por quê? Porque Davi, ao invés de proteger, ele vai matar. Ao invés de cuidar, ele vai matar. Quando Davi teve oportunidade de matar Saul, ele não matou. Mas Urias, a história do rico, mas Urias, ele matou. Aquele que cuidava dos frágeis, agora não cuida mais. Aquele que dava a sua vida pelo frágil, agora não dá mais. Por quê? Porque o desejo da carne estava prevalecendo sobre o espírito. Toma muito cuidado com o desejo que você está tendo, porque esse desejo aparentemente para você é bom, mas vai provocar em você algo que não deveria. Que ao invés de cuidar, é matar. Aí Deus envia Natan. E Natan vai falar, e qual que é a resposta de Davi? Esse homem merece morrer. Natan vai dizer, esse homem é você, Davi. Este homem é você. Sabe o que Deus estava falando através de Natan? Ô Davi, é você que esqueceu da onde você saiu e o que você fazia quando estava lá no pasto. Sabe por que, Davi, você matou? Porque você deixou por um momento a sua carne prevalecer. E ela prevalecendo, você deixou de fazer aquilo que eu mais gostava quando você fazia no pasto. Não era só cuidar das ovelhas. É quando você me adorava, quando ninguém via. É quando você me clamava, quando ninguém via.
É quando você enfrentou o urso, sabendo você que não tinha força nenhuma, mas sabia que eu era poderoso para matar aquele urso. Deus está falando com você, viu? Eu sei disso. Eu sei que Deus está falando com você. Deus tirou nós do lamaçal do pecado. Nós que estávamos mortos, em Cristo Jesus, vivemos para a eternidade. Ele está querendo dizer para você algo, viu? E eu vou melhorar, você não entendeu? Não, vou melhorar. Ele está querendo dizer para você que Ele tirou você da lama, te purificou em Jesus todos os seus pecados, e agora você o ignora. Veio pelado, tem roupa, tem carro, tem casa, não trabalhava, hoje trabalha, tem salário, ganha bem, tem diploma, tem tudo, mas o Senhor está dizendo, nunca esqueça quem você era no pasto. O que você era no pasto, você não pode deixar de ser uma vez que está no palácio. Esse é o problema da igreja hoje. Só querem adorar a Deus quando está no pasto. O que é o pasto? Problema, dificuldade, rejeição. Cheira mal, pasto cheira mal. Ninguém dá valor. Agora todos estão dando valor, cantando cântico para Davi. Davi mata mais, Saul não mata, quem mata é Davi. Subiu o ego, subiu. A autoestima dele foi além do normal. E quando isso ocorre, cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, viu, Davi? Cuidado, hein, Davi? Deus prometeu, Deus cumpre aquilo que Ele prometeu, mas se você fizer como Davi fez, e se está fazendo como Davi fez, deixando de fazer aquilo que você fazia quando não era ninguém, não era doutora, não era doutor, não era nada, agora que é, tem mais tempo para os livros, tem mais tempo para processo, tem mais tempo para projeto, quem é engenheiro, tem mais tempo para quem é professor, olhar as provas dos alunos, do que gastar tempo com Deus. Eu tenho mais tempo para o meu patrão do que para Deus. Eu tenho mais tempo para a empresa tal do que para Deus. Ei, toma cuidado, porque quando você não tinha nada, você falava com as pessoas, não posso, estou orando. Não vou não, estou no propósito. Não vou comer não, porque eu fiz um voto com Deus. Deus vai me abençoar, aleluia. Deus abençoou. Cadê? Quero eu acreditar que o seu lugar onde você orava está pior do que a Bíblia daqueles de outra religião que fica lá no armário, cheio de teia, de aranha. Aí eu vou levar para o mundo espiritual. Aquele que manifestava lá, não manifesta mais. Por quê? Embora ele esteja lá, você não vai lá mais. Olha o que Deus fez com Davi. Através do profeta. O que Deus está me usando para falar com você? Que se preciso for, Ele vai me usar, viu? Como pastor para quebrar sua perna. E não pense você que é para o seu mal, não, é para o seu bem. Porque o pastor sabe o perigo que a sua ovelha está correndo. Você sai daqui bravo comigo, eu sei. Do modo como eu prego, as mensagens que Deus me dá. Mas você já prestou atenção que nenhuma das mensagens que Deus me deu é para matar você? É só para te orientar, te direcionar? Já prestou atenção? Porque esse é o papel do pastor. Então eu vou aqui com autoridade dizer a você, se Deus me ordenar a quebrar sua perna, eu vou quebrar com prazer. Não entendi não, você vai vir, pastor, com um porrete dar na minha perna? Não, eu vou tirar você do altar. Eu vou tirar você do imagem de divulgação. Eu vou tirar você do louvor. Eu vou tirar você do diaconato. Eu vou tirar você da intercessão. Eu vou quebrar a sua perna, por quê? Porque eu quero o seu mal, não. Para que o lobo não venha pegar você. Para que você não venha cair no precipício e morrer. Porque o pastor sabe quem é a ovelha que dá trabalho e qual ovelha não dá trabalho. E a ovelha que tem a perna quebrada é aquela que dá trabalho.
Embora você como ovelha não vê, mas o pastor que pastoreia vê. Então se prepare para esse ano que vai entrar. Se você não quer ter a sua perna quebrada, seja obediente. Mas pastor, eu quero ter a perna quebrada, porque eu quero ser carregado pelo Senhor. Você consegue pelo menos 2 horas orar comigo? Você consegue pelo menos todo dia estar na igreja? Tudo quanto é trabalho da igreja? Pensa bem. Você consegue renunciar a papai, mamãe, filho, esposa? Você consegue? Renunciar a dinheiro, proposta, você consegue? Pensa bem. Pensa bem antes de você pensar que é viável ter a perna quebrada. Pensa bem. Porque muitos aqui não renunciam o que eu renuncio. Pelo contrário, tem é prazer de fazer aquilo que não agrada a Deus. Aí vai andar comigo, vai dar ruim, hein? Vai ter que mudar a vestimenta, palavreado, não vai ficar mais com certo tipo de pessoa, vai dar ruim. Então pensa, viu? Porque fácil é querer ser usado. Agora eu quero ver o nível de renúncia. Viu? É deixar de viajar para fazer aquilo que Deus ordenou. Eu sei, irmão, que vocês não gostam de ouvir isso. Mas você já prestou atenção que quando você vai orar, você fala assim: oh Deus, queria tanto sentir a tua presença. Eu queria chorar às vezes como o pastor chorará. Eu queria ter as revelações que o pastor tem, que o Senhor dá. Dá para mim, dá para mim. Deus fica olhando lá assim. Dá? Você quer? E eu sei que Deus já falou com você. Renuncia mais do que Ele renuncia, para mim te dar aquilo que você quer. Porque a cobrança de quem muito é dado. Irmãos, a cobrança é tão grande, que a maior expectativa das pessoas não está na manifestação de um filho de Deus, que sou eu. Elas estão na expectativa de eu errar, provocar um escândalo para essa igreja acabar. Temos batismo, não temos? Hoje,